Mulher que quer sexo todos os dias, isso é normal ou é doença? E aí, o que você acha sobre esse desejo? Você já ouviu falar em ninfomania? Mas, calma lá, antes da gente entrar nesse assunto, eu preciso saber se você gosta de conteúdo sobre sexualidade, relacionamentos e ciência do comportamento humano. Então, se você gosta, já se inscreve aqui no canal, porque aqui você aprende a entender o corpo, a mente e os relacionamentos de uma forma séria, mas com a linguagem simples e sem tabus. Ninfomania. E aí, vamos falar sobre esse assunto? Você conhece alguém que se intitula como uma mulher ninfomaníaca? Porque existe mulher que quer sexo várias vezes por dia. Sim, elas existem. Existem mulheres também que pensam em amorzinho gostoso o tempo inteiro. E também existem mulheres que sentem um desejo enorme e têm uma vida sexual extremamente ativa. Mas isso que eu acabei de dizer não significa que essas mulheres são ninfomaníacas. Não! A resposta é não. Precisa se observar alguns detalhes. Porque tem muita gente que confunde uma mulher que é saudável, que tem a libido alta, com uma mulher que sofre de um transtorno que pode destruir tanto a sua vida emocional quanto profissional, até mesmo a sua vida financeira. Complexo, né, esse assunto. Então, hoje eu vou te explicar o que é a ninfomania e por que esse termo está sendo cada vez menos usado pela área da medicina. Qual é a diferença entre um desejo normal e uma compulsão sexual? E eu também vou falar um pouquinho da satiríase, que é a compulsão sexual masculina. Porque existe uma enorme diferença entre amar, gostar de sexo e ser um escravo dele. Vamos lá? Sem mais delongas. Você deu prazer de verdade para sua mulher hoje? Se você é homem e ainda não acessou os meus treinamentos, você está deixando a sua melhor versão na mesa. Eu abri a caixa preta e ensino meus truques com modelos reais, na prática. Lá tem tudo: gatilhos de esguicho, massagem, oral avançado, tudo o que você precisa para dominar a mulher na cama, a mente e o corpo todo dela. Eu sei exatamente do que eu tô falando. Acessa meu site oficial agora e garanta o seu acesso ainda hoje. A sua parceira vai te agradecer. Bom, quem sou eu? Sou o Ramon Pereira, para quem não me conhece, terapeuta e sexólogo por mais de 15 anos. Ajudo casais e milhares de homens a melhorarem a sua vida, a performance, tanto no seu comportamento, na sua produtividade, né? E também a construírem relacionamentos mais saudáveis e terem uma sexualidade muito mais equilibrada e mais prazerosa. E esse assunto merece uma atenção porque existe muito, vamos colocar assim, né? Um preconceito grande, absurdo, e tem pouca informação sobre ele disseminado por aí, tanto na internet quanto nas redes sociais. E quando há desinformação, cada um fala aquilo que quer. E isso é um perigo, não é verdade? Então vamos lá. O que é a ninfomania? Primeiro, nós precisamos entender uma coisa bem importante. É sobre esse termo, ninfomania. O termo ninfomania, ele praticamente não é mais utilizado pela medicina moderna. E por que isso, Ramon? Durante muitos anos, qualquer mulher que demonstrasse ali um desejo sexual intenso, ela recebia esse rótulo. Ela gosta muito da coisa. Ninfomaníaca, né? Era assim que era tratado esse assunto. Mas isso era muito injusto. Não era justo, porque hoje os especialistas, eles preferem chamar essa condição de comportamento sexual compulsivo, tá? A pessoa que tem um desejo, uma compulsão e que atrapalha a vida dela é tratado dessa forma. Ou então é chamado transtorno do comportamento sexual compulsivo. Esse transtorno, ele foi incluído, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, na classificação internacional, presta atenção aqui,
na classificação internacional de doenças. E o ponto principal não é a quantidade de sexo que essa mulher ela gosta e faz. É a perda do controle. É quando a pessoa ela tenta parar porque está atrapalhando a sua vida, a sua rotina, e ela não consegue parar. Ela faz promessas para ela mesma que vai diminuir, mas ela não consegue. Ela sempre volta para esse hábito, para esse costume, para essa rotina. E aí o grande problema é que essa mulher ela começa a sentir culpa, ela começa a sofrer por conta desse comportamento. E esse comportamento passa a prejudicar relacionamento, a mulher ela começa a perder produtividade, e mesmo assim, e quando a gente fala produtividade, pessoal, é produtividade nos afazeres do seu dia a dia, na questão emocional, física. E aí mesmo assim, essa mulher ela continua repetindo esse comportamento. A compulsão não é excesso de prazer. As pessoas acham, né? Quanto mais prazer eu tenho. Não, não é assim que funciona. A compulsão é sofrimento associado com a falta de controle. Então, o problema não é gostar da coisa. O problema é perder o controle a ponto de que essa perda desse controle passe a te trazer uma vida controlada, dominada por essa compulsão. Então, mulher com muito desejo, ela não é ninfomaníaca. Entendam isso. Isso precisa ficar muito claro para você que está aí do outro lado me assistindo. Sim, existe mulher que gosta muito de sexo. E tudo bem. Tem mulheres que, como eu disse, elas sentem desejo, né? Elas sentem desejo diariamente. E isso é saudável. Tem várias mulheres que têm suas relações várias vezes por semana. Ou até mais de uma vez por dia. E tá tudo certo, tá tudo bem. Isso é completamente saudável. Porque libido alta não é doença. E as pessoas confundem isso. A pergunta certa que se deveriam fazer, né, é quanto sexo a mulher quer? Quanto sexo ela gosta de fazer? Mas ela controla esse desejo ou esse desejo controla essa mulher? E aí? É se essa mulher ela trabalha normalmente, se ela continua a cuidar da sua família, se ela tem paz mental e espiritual, se essa mulher ela consegue escolher quando ela quer ir para o ato e quando ela não quer ir para o ato. É quando essa mulher ela não sente sofrimento pelo seu desejo, pelo seu... É quando ela não se coloca em risco para ter esse prazer. Nós não estamos falando apenas de uma libido elevada, né? Isso é uma característica individual. Algumas pessoas têm mais desejo, outras têm menos desejo. É normal, é natural. Agora, ambas pessoas, a que tem mais desejo e a que tem menos desejo, tem mais libido, tem menos libido, podem viver perfeitamente de maneira saudável. Só é apenas diferenças de libido, de desejo, de vontade, de necessidade que cada uma se impõe. E tá tudo certo. Mas agora, Ramon, então, quando é que esse desejo, pouco ou muito, ou quando ele é muito, ele vira doença? Quando é que o desejo exagerado, tá? A doença, ela aparece quando o sexo, ele deixa de ser uma escolha e ele passa a ser uma necessidade compulsiva. E eu não dou conta de ficar sem, tá me dominando. A mulher, ela começa a pensar nisso praticamente o dia inteiro. Inclusive, mudando o comportamento, fazendo com que essa mulher falte ao trabalho, comece a mentir para as pessoas importantes e as pessoas que fazem parte do seu ciclo do dia a dia. A mulher, ela coloca-se em situações perigosas, vai encontrar homens, vai encontrar mulheres, vai encontrar pessoas, não sabe nem de onde aparece. Coloca-se em ambientes perigosos, passa a ter vários parceiros sem nem ao menos ter o mínimo de desejo. Ela vai porque ela quer aquele prazer do ato. Passa a usar a pornografia de forma totalmente exagerada, descontrolada. Essa mulher, ela sente ansiedade de maneira grande, enorme, quando ela tenta parar de ter esses impulsos. E depois do ato, essa mulher, ela passa a sentir vergonha, ela passa a ficar triste, passa a se culpar por isso. São totalmente essas características parecidas com outros tipos de compulsões. A pessoa, ela não faz porque ela quer. Ela faz porque ela passa a sentir que precisa daquilo. Ela tem um desejo
que a domina, que a controla. Ficar entre nós, por experiência própria de atendimento de mulheres, isso gera muito sofrimento nas mulheres que sofrem com essa compulsão sexual. Mas então, Ramon, o que a neurociência explica sobre a ninfomania? Bom, o nosso cérebro, ele possui um sistema chamado de sistema de recompensa. Ele gosta de quando a gente faz algo e recebe algo prazeroso em troca. Quando fazemos algo prazeroso, existe uma liberação de neurotransmissores, como a tão famosa que vocês escutam sendo dita aí, que vocês escutam, né, falar sobre a dopamina. O que é a dopamina? A dopamina. Você deu prazer de verdade para sua mulher hoje? Se você é homem e ainda não acessou os meus treinamentos, você está deixando a sua melhor versão na mesa. Eu abri a caixa preta e ensino meus truques com modelos reais, na prática. Lá tem tudo: gatilhos de esguicho, massagem, oral avançado, tudo o que você precisa para dominar a mulher na cama, a mente e o corpo todo dela. Eu sei exatamente do que eu tô falando. Acessa meu site oficial agora e garanta o seu acesso ainda hoje. A sua parceira vai te agradecer. A dopamina. O que é a dopamina? A dopamina, ela participa da motivação, do sistema de prazer e da busca por essas recompensas. Eu disse, faz algo, recebe algo em troca. Em algumas pessoas, esse circuito, ele passa a ficar desregulado. Essas pessoas, elas passam a buscar repetidamente aquele estímulo para aliviar ansiedade, vazio emocional ou até algum tipo de sofrimento. Um relacionamento que se acaba, a perda de trabalho, por exemplo. E aí o sexo, ele passa a deixar de ser com conexão. Ele deixa de ser feito por amor. Ele não mais tem o intuito da intimidade. O sexo, ele passa para essas pessoas a funcionar quase como uma fuga emocional. É por isso que muitos pacientes com comportamento sexual compulsivo também apresentam algumas características como, presta atenção nisso aqui, ó, ansiedade, depressão, quadro depressivo, a pessoa não se vê saindo do buraco onde está, passa a apresentar histórico de alguns traumas, autoestima lá embaixo, ela não se reconhece, ela não se vê, ela não consegue ver os seus valores, tem problemas de apego, de vínculo emocional, e aí começa a ter dificuldades de controlar os seus desejos, os seus impulsos, as suas vontades. Então a neurociência moderna, ela mostra que existe uma participação de algumas áreas cerebrais ligadas a esse autocontrole, a impulsividade e a esse sistema de recompensa, que é muito semelhante quando a gente observa outras compulsões comportamentais. Por exemplo, como compulsão por telas, como compulsão por filmes, por exemplo, como compulsão pelo trabalho. Ramon, e aí você falou de algo que chama satiríase, né? Que é como a ninfomania, como essa compulsão nos homens. Isso existe mesmo. Existe ninfomania para mulheres e existe satiríase para homens. Tem homens que sofrem também? Sim, exatamente. Homens passam a ter o mesmo tipo de comportamento. Historicamente, esses termos, né, eles foram utilizados dessa forma. Ninfomania para mulheres, a satiríase para os homens. Mas como eu disse, né, anteriormente, hoje ambos estão sendo substituídos por um termo mais científico. É o que a gente vem tratando aqui nesse vídeo. É o transtorno do comportamento sexual compulsivo. Porque o problema não é ser homem ou ser mulher. Não. O problema é a compulsão, é ir atrás, é não ter o controle, é querer, é fazer por simplesmente fazer. É perder a sua liberdade. É quando você não tem escolha. É quando o desejo domina a vida da pessoa. E isso pode acontecer com qualquer gênero biológico, com qualquer sexo. E é muito difícil quando você vê uma pessoa sendo dominada pelos seus impulsos, não sabendo controlar os seus desejos. Ramon, entendi. Bacana, show de bola. Agora me explica assim, Ramon, como é que é o tratamento? Existe? Aqui existe uma notícia muito boa para você que sofre ou conhece alguém que sofre desses problemas. Existe tratamento. E eu digo assim, ó, quanto antes a pessoa procurar ajuda, melhor. Mais fácil a gente tirá-la desse buraco. Ramon, o que o tratamento costuma envolver, trazer? Bom, vamos lá, ó.
psicoterapia. Você precisa necessariamente identificar os gatilhos emocionais, aquilo que dispara, aquilo que desperta essa compulsão. Você precisa aprender a ter o controle da sua ansiedade e desenvolver autocontrole. Você precisa ser dono de você, tá? A gente precisa também aprender a trabalhar sobre os traumas, entender os traumas e norteá-los, reconstruir a sua autoestima. Em alguns casos específicos, a gente precisa fazer um acompanhamento psiquiátrico. Amós, sobre medicamentos, as pessoas falam que tem medicamentos. Sim, os medicamentos podem ajudar no controle da impulsividade, da ansiedade e dos pensamentos obsessivos, mas isso precisa ser avaliado individualmente e a gente precisa lembrar que medicação não destrói, não acaba com o problema. Ele trata os sintomas, tá? Porque não existe remédio que é mágico, que faz mágica. Existe sim um tratamento sério que exige cuidado, precisa de recuperação e precisa do entendimento, do reconhecimento, principalmente que é da mulher, em aceitar que está passando por esse problema. Esse é o pontapé inicial. E eu quero te convidar a pensar comigo assim. Imagine você viver todos os dias com sentimento de culpa. Imagine você querer parar e não conseguir. Imagine você perder relacionamento, machucar pessoas que você tanto ama. Imagine você passar a sentir vergonha de si. Imagina tudo isso. E eu digo assim, tem muita gente que ri desse assunto, sabe? Mas quem sofre com compulsão sexual não está vivendo a sua própria liberdade. Na realidade, está vivendo a sua própria prisão. E toda prisão emocional, ela merece acolhimento. Ela não merece julgamento. Porque saúde sexual não é fazer muito sexo. E nem é fazer pouco sexo. Não está diretamente ligado à condição. Saúde sexual é ter liberdade de escolha. É você escolher quando, com quem, da maneira que você... Agora, se você conhece alguém que sofre com isso, incentive essa pessoa a procurar ajuda. Manda esse vídeo para ela, fala, olha, tem solução, você consegue ter a sua liberdade de volta, tem tratamento. Porque a sexualidade, ela foi criada para gerar conexão, prazer, amor, liberdade, desejo, vontade, de forma saudável. Nunca foi e nunca será para gerar sofrimento, para gerar compulsões que fazem a pessoa perder rotina saudável, perder trabalho, perder relacionamento. Mande para alguém que precisa. Ou se você é alguém que precisa, busque tratamento. Agora, se você quer aprender sobre sexualidade saudável, relacionamentos duradouros e performance masculina, meu camarada, os meus treinamentos e os cursos, né? Minhas técnicas estão aqui, ó, no link da descrição do vídeo. Lá você vai encontrar técnicas e conhecimentos que ajudam a resgatar as uniões, os desejos e resgatar os casais e desenvolver amor e vida íntima e emocional, ó, muito mais forte do que você tenha. E eu queria te fazer também uma pergunta, eu queria saber da sua opinião. Na sua visão, após ver esse vídeo, a sociedade ainda julga mais uma mulher com libido alta do que um homem com libido alto? Existe um preconceito maior em relação à mulher que tem mais desejo, em relação ao homem que tem mais desejo? A mulher sofre esses julgamentos ainda nos dias de hoje? Comenta aqui, deixa eu ler, saber da sua opinião. Meu camarada, minha camarada, ó, obrigado, tá, por estar aqui até o final do vídeo. Quero desejar a você que você forme família e você lute por ela incansavelmente todos os dias, porque um grande homem, uma grande mulher tem esse desejo, esse ímpeto lá dentro do seu âmago. Amar e ser amado. E por aqui eu fico como eu fico sempre, amando casais felizes. Ó, beijo no coração, até o próximo vídeo.